Tudo começa com uma entrevista entre dois cientistas no ano de 1968, em que comentam sobre diferentes pandemias que poderiam vir a assolar a humanidade. Nesse momento, somos apresentados ao grande catalisador desse apocalipse, o fungo Cordyceps, que atua viajando pela corrente circulatória até o cérebro, enche-o de alucinógenos e outras substâncias a fim de controlar seu hospedeiro, ditando o que ele deve ou não fazer. One gene mutates, and an Ascomycetia, Candida, ergot, Cordyceps, Aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. Ao mesmo tempo em que somos apresentados a esse problema, eu lembro de pedir a você que chegou aqui pela primeira vez o seu suporte com um like e a sua inscrição. E se você não gostar do que viu aqui, basta retirar o like ao final do vídeo. Portanto, voltando ao problema, ele é rapidamente descartado pelo outro cientista, afirmando que o tal fungo não é capaz de manter-se vivo no corpo de seres humanos. Este argumento logo é rebatido, pois, se os vírus anteriormente mencionados são capazes de evoluir, por que um fungo também não o faria? Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal: to spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. So if that happens, we lose. Partimos então para o ano de 2003, onde nos deparamos com a aconchegante relação de pai e filha. Joel, fielmente representado por Pedro Pascal, ator de Narcos e The Mandalorian, o Mandaloriano, e Sarah, interpretada por Nico Parker, que inclusive me deixou com uma sensação de familiaridade muito grande quando eu acompanhava, e pesquisando depois eu descobri que ela é a cara da mãe, Tandy Newton, a Maeve de Westworld. Eu vou deixar uma fotinha dela aqui também. Durante 28 minutos, iremos acompanhar a vida desses dois no dia do aniversário do Joel, onde conhecemos a vizinhança dos dois, com leves foreshadowing sendo acrescentados aqui, e se você não sabe o que é foreshadowing é porque você não me segue no TikTok ou no Instagram, então confere lá. Seremos apresentados também a nuances da relação entre pai e filha. Enquanto cada pedaço disso é apresentado, sutilmente vamos captando as informações, certas mudanças referentes ao que posteriormente vamos saber tratar-se também do dia D da infecção. Culminando em todo o caos possível e improvável referente ao primeiro dia de um apocalipse imprevisto. E logo no dia do aniversário do Tito Cuja aqui, né? Enfim. Novamente, seremos levados a outro salto temporal, agora de 20 anos no futuro. Estamos no atual 2023. A civilização foi reduzida primariamente a grupos militares que, aparentemente, tomaram as rédeas da situação. E aqui está um deles, a FEDRA, a Agência Federal de Resposta a Desastres. Joel é um dos sobreviventes nesse campo e vamos acompanhar essa sua jornada em mais um dia da sua rotina. E vemos um amadurecimento mais que para um endurecimento do homem que ele havia sido lá em 2003, o que é então recente para nós. Segue-se um novo trecho, agora apresentando outra personagem, a Tess, interpretada pela Anna Torv, a doutora Wendy de Mindhunter. Talvez vocês conheçam, mas não lembrem de onde, pois é, eu senti isso também. Com a Tess, nós vamos compreender como o mundo funciona, como uma sociedade em que a violência impera fora dos muros da proteção da FEDRA. Após um tumulto envolvendo a personagem, outra confusão logo se inicia, com membros de um segundo grupo que irá ser lembrado até o fim dessa história. Os Vagalumes, com seu lema "Quando estiver perdido na escuridão, busque a luz". Lema esse que, inclusive, dá nome ao episódio. Enquanto muitos desses acontecimentos são jogados em tela ou lentamente desenvolvidos, temos os tais takes de respiro exibindo mais do mundo, um mundo vazio, de construções abandonadas, vastas paisagens tomadas pelo verde na natureza e a onipresença de vinhas do fungo, o flagelo dessa humanidade. Durante o desenvolvimento de uma subtrama envolvendo o casal Joel e Tess, conhecemos a estrela da nossa história,
Ellie, magistralmente interpretada por Bella Ramsey, a saudosa Lyanna Mormont de Game of Thrones. Aqui está a última esperança da humanidade, a menina que, há 12 dias, foi mordida e não manifestou um único sinal de infecção. Ela aparece como refém dos vagalumes, que se revelam um grupo rebelde que tem como objetivo primário encontrar a cura para o mal do Cordyceps, enquanto também buscam acabar com o domínio violento imposto pela Fedra. Não só por ela, inclusive. Seria esse um sonho por baixo dos panos, ou simplesmente outra história de um oprimido querendo tornar-se assim o opressor? A história prossegue até que o caminho de ambos se cruzam após um intenso tiroteio, ferindo a líder daquela cela de vagalumes, apresentada anteriormente, a Marlene, uma antiga conhecida de Joe, e curiosidade que é interpretada pela mesma atriz do jogo. Joe e Tess precisam de algo que os vagalumes querem, mas os mesmos só podem fornecer se os dois concordarem em escoltar Ellie até o ponto de encontro, visto que o bruto da força do grupo, os vagalumes, encontrava-se morto ou gravemente ferido, incapazes de levá-la até lá. Nosso trio prossegue até os finalmente desse episódio que, em momento nenhum, abre mão de qualquer oportunidade para nos surpreender com tensões enervantes em que paramos até de respirar. Com isso, eles são pegos por uma patrulha da Fedra, onde uma verificação acerca da infecção é feita e Joel e Tess descobrem que Ellie estava infectada. O soldado que comprovou o fato é brutalmente assassinado por Joel, antes que ele tivesse tempo de reagir contra ele, eliminando então a menina. Seria essa reação do Joel autopreservação ou um instinto paternal? Não teremos essa resposta, pelo menos não agora, mas o que nós temos é a contemplação satisfatória por parte da Ellie da atitude brutal do Joel. Nos 2 ou 3 segundos em que ela encara a situação, parece levemente assustada, porém muito mais resignada com o fato de ter alguém que a defendesse daquele jeito, com aquela vontade e sem hesitação. Escassez essa de tempo também para decidir como proceder, pois os reforços chegam e o grupo parte para... bom, não sabemos exatamente o que, já que é o final do episódio, se não salvar a si mesmo talvez. Sorvendo com muita vontade da fonte onde se baseou, The Last of Us, a série, não esquece que é uma adaptação e, portanto, tem suas distinções. Craig Mazin e Neil Druckmann nos entregam uma aula de como a fidelidade ao material original pode ser trabalhado de forma que não reproduza o que já foi visto, mas agregue novos significados e traga uma nova visão, advindo dessa nova mídia. Similar àquele famoso copia, mas não faz igual, só que sem um caráter pejorativo dessa vez. A escolha, inclusive, de deixar a direção nas mãos do Craig Mazin nesse primeiro episódio é ótima, pois vemos um ritmo similar ao de Chernobyl, minissérie criada e dirigida pelo mesmo, em que alterna muito bem o ritmo narrativo com momentos dramáticos. Um dos melhores episódios pilotos já produzidos e, na minha humilde opinião, na verdade, opinião geral, já que tem quase 10 de aprovação do IMDb, onde o povo é chá da peça. Antes que eu me esqueça, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Juan Carlos, eu sou o apresentador desse canal, tô aqui de fone de ouvido, gente, monitorando o áudio, ok? Testando coisas novas para trazer para vocês, mas enfim, eu espero que vocês gostem do conteúdo. Eu esperei sair o episódio 2 justamente para saber se haveria uma conformidade com o primeiro episódio, o que às vezes não há, e portanto analisar os dois como uma única unidade. Eu espero que isso não incomode ninguém. Dito isto, vamos lá. Daqui, partimos então para o segundo episódio, agora dirigido por Neil Druckmann, já com um toque nada sutil, eu diria, das metalinguagens características de direção adotadas pelo mesmo anteriormente, com isso me referindo aos jogos. Mais pra frente eu vou comentar sobre. O episódio se inicia como o anterior, embora não literalmente. Somos levados para a Indonésia, onde o exército busca o aconselhamento de uma micetologista, uma bióloga especialista em fungos, para uma das primeiras vítimas do fungo. Eles buscam respostas e a possibilidade de uma vacina, ao passo que a doutora diz o que ninguém gostaria de ouvir: não há vacina. Quando questionada sobre como proceder a partir daquele momento, ela ao menos tem uma resposta bem efetiva:
bombas. Bombardeiem toda a cidade e não deixe escapar nada daqui. Com isso, passamos para a abertura, e da abertura lindíssima, inclusive, que eu esqueci de comentar no primeiro episódio, magistral, passamos para ele acordando, com a luz do sol banhando a personagem, deitada numa relva verde, nitidamente atribuindo um significado messiânico e de esperança. Afinal, são cores bem definidas atribuídas a ela, a resposta para uma cura em um mundo de tons cinza azulados, opressores e sem vida. Essa magia do momento é quebrada quando a menina se depara com um nada sutil fuzil apontado na direção dela, mas não contra ela, note. Inclusive, excelente lembrete de que a produção não esqueceu a falta de tempo entre as cenas do episódio anterior e a do atual, dando continuidade à ignorância de Joe e Tess sobre a situação de Ellie. Eu digo isso porque aqui seria um daqueles momentos em que o roteiro poderia ter deixado claro que houve um entendimento entre os mesmos durante a elipse temporal na noite anterior para o raiar desse novo dia. Prosseguimos então para mais alguns momentos de desenvolvimento entre o trio. Frases entrecortadas por silêncios que pesam e ainda tem muito a dizer, ainda que nada seja dito. Respostas curtas e objetivas, mas de acordo com ações esperadas por parte do que já fomos apresentados anteriormente. Tess é mais gentil e compreensiva com ele. Não que Joel seja cruel, apenas não vemos as primeiras interações mais profundas entre Joel e Ellie. Conversas simples sobre o passado de ambos, mas que, por meio de expressões ou um olhar diferente, você sente um elo sendo construído. Aqui, a menina cumpre o papel de trazer as informações de lore, isso é, informações a respeito daquele universo ficcional. Nos é dito que as autoridades assumiram que o fungo foi disseminado por meio da farinha e dos cereais, itens essenciais na base da nossa pirâmide alimentar, o que torna coeso a velocidade e a abrangência da pandemia. Descobrimos que o fungo atua também como uma espécie de consciência coletiva, onde, caso alguém corte um caule, queime ou mesmo só pise sobre o fungo, todos os infectados próximos irão até aquele ponto para eliminar você, a ameaça contra a entidade fúngica dominante. Também tomamos conhecimento de que o fungo é capaz de evoluir, mesmo entre os infectados, apresentando um novo tipo, extremamente violento e visceral, mas cego, guiado pelo som. Não nos é fornecido um nome, mas nos jogos esses são conhecidos por instaladores, devido aos sons que utilizam para a ecolocalização. Aqui brilha novamente a direção de câmera de Druckmann, com a atenção da câmera na mão durante os momentos de conflito e ação. Vemos também o potencial de sermos surpreendidos positivamente com essas abruptas quebras de expectativa na forma como tudo estava sendo filmado. Eu anseio sinceramente por mais cenas como essas, capazes de prender o fôlego com tanta vontade que eu já estava ficando tonto e agradeci quando acabou. Superado esse obstáculo, vamos direto para o ponto de encontro, postulado no episódio anterior, e vimos aqui a equipe de vagalumes do local morta, sem sobrar nenhuma alma que pudesse guiar a trupe para outro local. Após uma conversa e uma revelação perturbadora, seguimos ao clímax do episódio, com outra metalinguagem em cima da personagem de Ellie, o peso de ser quem é, com as esperanças que carrega e todo o perigo do ambiente que se encontra, enquanto ela, tão pequena quando comparada a esse vasto mundo de incertezas, um mundo tremendamente fatal, precisa se encontrar consigo mesma. A Ellie com a Ellie. Não a Ellie como figura de salvação para a humanidade, desprovida de egoísmo e carregada de empatia. Lembremos que, assim como em The Walking Dead, essa não é uma história sobre os mortos, mas sim sobre os vivos, e as escolhas que esses vivos tomam em um mundo quase desprovido delas. Pessoal, se é esse tipo de análise que você busca no YouTube, você não apenas achou aqui comigo, Juan Carlos, como eu garanto que a quantidade de novos conhecimentos adquiridos aqui vai ser gigantesca. Então se inscreve nesse canal para você ficar informado e ao mesmo tempo me dar aquela força. Já de antemão, eu agradeço você por ter chegado até aqui e nós nos vemos na semana que vem.